Nação, tem gente tratando a volta do Paquetá como se fosse coisa normal, como se fosse qualquer contratação, e não é. Hoje eu vou te mostrar por que o Paquetá muda o patamar do Flamengo, porque ele seria titular em qualquer time do Brasil, e porque quem tá tentando diminuir esse cara simplesmente não tá vendo futebol. Nação, essa narrativa que tenta criar sobre o Lucas Paquetá é uma sacanagem total com o jogador. Muitos comentaristas criticando, colocando como se o jogador não jogasse essa bola toda, desvalorizando um cara que joga na Premier League, na primeira divisão da Inglaterra, considerada a melhor liga do mundo. Às vezes eu fico me perguntando aqui, o que se passa na mente desses jornalistas brasileiros? O que se passa? A imprensa paulista, principalmente, ela tem uma inveja gigantesca do Flamengo. Gigantesca do Flamengo. Só para vocês terem ideia, quando contrataram o Andrés Pereira, todo mundo só falou bem do cara. Quando tava lá jogando no Fulham. Agora o Paquetá não serve, não joga isso tudo. Tem jogadores melhores aí por 40 milhões de euros e tudo mais. A imprensa não quer que o Flamengo consiga a contratação do Lucas Paquetá. É uma inveja absurda. Não dá para aceitar umas coisas dessa. A imprensa fica se mordendo. Cruzeiro foi lá no Zenit, contratou o Gerson. Já estavam fazendo comparação entre Lucas Paquetá e Gerson, colocando o Gerson acima do Paquetá, como se o Paquetá fosse um jogador comum. O Gerson não jogou a Premier League, cara. Ele não jogou a Premier League. Eu não vou tirar os méritos do Gerson, é óbvio. Eu não sou maluco de fazer umas coisas dessa. Ele tem os seus méritos. Jogou muito. Enquanto vestiu o manto sagrado do Flamengo, jogou muito. Não é à toa que depois ele foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Lucas Paquetá é aquele outro jogador que é fora da curva. É um jogador fora da curva. E a imprensa paulista fica detonando um jogador como se não jogasse nada. Muitos só avaliando a passagem dele pela seleção brasileira. Tem muitos comentaristas aí que eu fiquei aqui só observando. O cara comentando só a passagem do Lucas Paquetá pela seleção brasileira. O cara nem faz questão de ir lá pesquisar um pouco sobre o Lucas Paquetá jogando na Premier League. Vai lá, custa nada o cara ir lá fazer uma pesquisa. Hoje, o West Ham, ele dificulta um pouco a negociação com o Flamengo. Por quê? Porque é um jogador titular. O West Ham hoje está brigando para sair da zona de rebaixamento. E ele não quer abrir mão do Paquetá agora nessa reta final. Para você ver como são as coisas. Quem diria que um dia a gente ia estar aqui comentando sobre o Flamengo e lá fora, na Inglaterra, cara, na Inglaterra, na maior liga do mundo, contratando dos principais jogadores do time, que hoje está brigando na zona de rebaixamento, que antigamente era o inverso, né? Os caras da Inglaterra lá vinham aqui no Brasil e pegavam os nossos melhores jogadores. Às vezes até time que estava brigando aí por zona de rebaixamento, mas pegava os seus melhores jogadores ali do time e levava para fora. E agora inverteu, né? Quem diria que o Flamengo iria estar hoje tirando um jogador de grande nome? Porque o Lucas Paquetá joga muita bola, é um jogador muito importante para o West Ham. Não é à toa que os caras estão segurando ele lá, não é mesmo? E aí, eu fico triste com o jornalismo brasileiro, porque tem muitos comentaristas que falam por puro clubismo, só para poder criar aquela polêmica, ter aquelas visualizações, chamar aquela atenção, sem necessidade. Os caras preferem contar hoje uma mentira, uma história fictícia, da cabeça deles, analisando jogos. Cara, a coisa mais fácil é você analisar. O jogo é muito fácil. Você pegar um jogo que o cara não jogou nada, é fácil, pô. Agora você tem que analisar toda a temporada. Um jogo só não apaga toda a temporada que um jogador faz, cara. E o Lucas Paquetá é um jogador muito importante para o West Ham. A pergunta que fica, até quando esses jornalistas brasileiros aqui do Brasil vão continuar com essa desinformação, continuar mentindo? Os caras não estudam o assunto, cara. É incrível como o futebol brasileiro hoje tem muitos jornalistas, comentaristas, que se dizem ser jornalista, né? Mas na hora de fazer um comentário, o cara comenta por puro clubismo. Aí depois chama o Flamengo de Fla-Press. Ah, do Flamengo tem a Fla-Press, que todo mundo só fala bem do Flamengo. Nossa, o pessoal fala tão bem do Flamengo. É incrível que toda vez que o Flamengo vem a público, ou jogadores que o Flamengo vai atrás, é só porrada.
Aí você pega ali, de 10 canais, tem 2 falando bem e os outros 8 sentando, ó, a fumaça. Então, para vocês verem como é o jornalismo brasileiro, é vergonhoso demais. Os caras não sabem mais fazer uma análise, tudo certo. Ó, bora, vamos pegar aqui os dados do jogador. O que, que ele fez lá no West Ham? Porque é um jogador hoje principal do time. Porque o cara é o titular absoluto. Porque o Pep Guardiola queria ele no Manchester City. Porque o Chelsea também estava de olho. Porque o Tottenham também queria o jogador. Eles não falam sobre isso. Eles só falam assim, não, eu não traria, o valor é um valor absurdo, mas quem tava querendo pagar era o Manchester City. A negociação só não deu porque teve aquela confusão lá do Lucas Paquetá com as bets. Se não fosse aquela polêmica da bet lá, ele hoje era jogador do Manchester City, cara. O pessoal não pensa nisso. O Lucas Paquetá tem mercado. Mas só que aí a imprensa brasileira prefere o quê? Mentir, contar mentira, né? Para eles, o que importa mais é o quê? Encher o ego dos torcedores lá, rivais do Flamengo. Porque quando eles começam a bater no Paquetá, fala que o jogador não é isso tudo e não sei o quê, ele tira o quê? Desvaloriza o jogador, como se fosse um jogador que não é isso tudo. Mas quem comenta de verdade sabe que é um jogador importantíssimo. O Lucas Paquetá joga muita bola. É um dos melhores jogadores que temos hoje no Brasil. É claro que eu fico torcendo que a nossa seleção brasileira, hoje, o pessoal, quando vai falar sobre seleção brasileira, acha que é como se fosse aquela seleção de 2002, 2006, até 2008 ali, entendeu? Achando que ainda aquela seleção boa, a gente caiu muito de produção, é verdade, a gente caiu. Mas é normal, não foi só a gente caiu também não, se vocês olharem a Itália também. Vamos falar aqui sobre contratações, mercado da bola do Flamengo aqui rapidinho para vocês, nação. Muitas pessoas estavam especulando novamente sobre o Bidon do Corinthians no Flamengo e não tem nada, nação. Não tem nada entre o jogador e o Flamengo, tá bom? Apenas especulações aí da imprensa. E assim, nação, não tem nada entre o Flamengo e o Bidon. O pessoal comenta muito. A imprensa paulista tem hora que inventa cada notícia, cara. Eu só fico daqui só observando. Porque os caras tem hora que parece que bate desespero para poder causar algum clima, sei lá, algum clima assim. Ou tá sem notícia, aí inventa, bora botar aqui como se o Flamengo tivesse interessado num jogador do Corinthians. Bora, posta lá. E o cara pega qualquer tipo de notícia e sai postando. Os caras da imprensa paulista ultimamente estão muito malucos da cabeça, cara. Os bichos estão tudo maluco. Porque quando tem uma contratação, que nem eu comentei para vocês aí sobre a do Lucas Paquetá, os caras desvalorizam. Mas quando vai falar sobre os jogadores lá dos clubes deles, misericórdia, os caras colocam lá em cima. É o melhor do mundo, que não sei o que isso, que aquilo. Mas se é qualquer jogador ali do Rio de Janeiro, os caras desmerecem o jogador completamente. E outro jogador aí que até o momento aí não tive mais informações, né? Como eu sempre fico aqui de olho, acompanhando e tudo mais, verificando se o Flamengo tá interessado mesmo em certo jogador, se tá, se não tá. Outro jogador que até agora não teve mais notícia foi o Almada. Outro cara que eu fico torcendo muito para o Flamengo ir atrás, porque esse cara joga demais. Esse dia eu tava assistindo um jogo dele aqui, o cara deu um passe lindo, lá pelo Atlético de Madrid. É outro cara que, se o Flamengo for atrás, vale muito a pena. Esse aqui é o cara que eu fico torcendo, sim, para que o Flamengo vá lá e contrate ele, tá bom? Tenho meus outras notícias rapidinho aqui, eu só estou trazendo aqui as notícias rápidas, viu, nação? Que já tem um jogo do Mengão e eu não vou perder não, eu vou acompanhar. Pode ser que esse vídeo possa ser postado depois do jogo ou antes, não importa. O importante é que eu vou estar postando aqui. E se você está assistindo até aqui, já aproveita para deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. Quase não saiu, você viu? Mas enfim, nação. Vamos lá, voltando para as informações aqui. Entre Flamengo e Thiago Almada, até o momento, a negociação parece que esfriou, né? Porque ninguém comentou mais nada, ninguém fala mais nada. Se o Flamengo realmente fosse atrás desse jogador também, seria um baita jogador, um baita meio de campo, ele que joga muito, joga fino, é o cara que muda também o patamar do time, né? Se eu fosse Flamengo, cometeria logo uma loucura. Traz o Paquetá e traz o Almada. Esses dois jogadores aqui, ó, acabou com o meio de campo, é o meio de campo. O Flamengo, sem falar que o meio de campo do Flamengo já é o melhor meio de campo do Brasil, disparado. É o melhor meio de campo do Brasil, disparado. Não tem outro igual. E eu fico torcendo para que o Flamengo traga um jogador desse nível, porque é isso que a gente precisa, jogadores que vai entrar e que vai fazer a diferença.
Mas, enfim, nação. Vamos aí, se eu ficar sabendo aqui de mais algumas outras informações, vou estar trazendo aqui para você também. A negociação entre Alan e São Paulo também é outra negociação que esse criou. Eu não entro muito em detalhe porque aqui eu gosto de ser logo direto, nação. Esse negócio de ficar só enrolando não é comigo não. Gosto de pegar as informações, trazer, comentar ali um pouco sobre o jogador, se o jogador é bom, se não é, se é isso, se é aquilo. Eu gosto de estar trazendo aqui para vocês, tá bom? O Alan, rapaz, falar uma coisa pra vocês. O Alan é aquele tipo de jogador que até este exato momento não tem jogado muito bem pro Flamengo. Fez uma partida ou outra ali jogando muito bem em alguns momentos, né? Mas depois, por conta de lesão, cara, infelizmente, o que mais atrapalha o Flamengo é a tal da lesão. Não só o Flamengo, mas o jogador também. Que toda vez que o cara começa a engatar a quinta marcha e começa a jogar bem, e vem a lesão e impede o jogador de dar continuidade, né? A mesma coisa que aconteceu com o Pedro é outra coisa que é inacreditável. Toda vez que o Pedro começa a jogar bem, começa a fazer gol, começa a destruir o futebol brasileiro, vem a lesão e tira o jogador. É incrível umas coisas dessas, como isso acontece com o Flamengo. Outro jogador que saiu do Flamengo foi para o Bragantino também, foi o Wallace. Esse jogador aí, cara, esse era uma das grandes promessas aí. Eu esperava muito do Wallace, que ultimamente tem caído muito a produção desse cara. Absurdamente. Jogou até bem ali no Mundial contra o Chelsea. O jogo contra o Chelsea entrou muito bem, entrou ligado no jogo. Não é à toa que ele fez um gol ainda, né? É um baita jogador, um jogador que eu gosto demais, né? Mas infelizmente, né, também foi muito moleque em alguns lances aí no Flamengo. Partidas importantes, falando besteira, caçando briga no momento errado, na hora errada. Enfim, perdendo pênalti importante, que eu achei uma responsabilidade por parte do Felipe Luiz de ter colocado ele, sendo que já vinha ali sofrendo uma pressão, principalmente por nós torcedores, né, criticando ele. Jogou agora pelo Campeonato Carioca aí pelo Flamengo, não tem feito uma grande partida, né? Tem jogado ali, jogou um pouco apagado demais. Aí o Flamengo achou melhor negociar o jogador e fez certo. Eu acho que fez certo, porque o jogador parou de render, o Flamengo fez certo. É melhor você acertar com outro clube do que ficar com o jogador ali no banco, né? Causando algum problema. É melhor vender ele para outro clube, né? Como fez, que foi para o Bragantino. E é isso aí, nação. Agora vamos acompanhar aqui a partida do Flamengo, né? E mais tarde estarei aí trazendo mais informações para vocês. Qualquer coisa que eu ficar sabendo aqui, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Vou dar minha opinião aqui também, né? Vamos assistir aí de novo a nossa molecada aí jogando. Vou torcer aqui para que a gente consiga fazer um ótimo jogo, porque os últimos jogos têm deixado a desejar. É claro que os meninos são muitos novos, né? De 20 anos. Eu não chamo de menino, não. Já é homem, né? 20 anos, sub-20. Aí tem um ou outro jogador ali que tem 17 anos ali, no mínimo ali, né? Mas a maioria ali já tem os seus 20 anos. Então não dá pra chamar mais de um menino. Já é homem, né? E confesso que eu esperava um pouco mais também dessa base do Flamengo, que tem deixado a desejar, né? O Flamengo aí com a base dando essa oportunidade para os garotos. Infelizmente tem garoto que não está aproveitando, né? Essa oportunidade. Eu acho que pode ser o nervosismo atrapalhando o jogador, porque na base esses meninos, ó, eu vi esses meninos jogando pela base, não é à toa que eles foram campeão mundial, tá bom? Foi campeão mundial jogando na base da raça. E uma coisa que me preocupa um pouco no Flamengo é essa metodologia do Flamengo, o sistema tático, né? Porque no time principal o Flamengo joga com um esquema e na base o Flamengo joga com outra. A da base eu esperava, eu vou ser sincero, eu esperava um pouco mais desses meninos do Flamengo. E pro cara ter 20 anos, e eu imagino assim, suponho que já está jogando ali na base uns 4, 5 anos. Tem gente que está desde criancinha ali no Flamengo. E eu espero mais, porque o Flamengo tem que rever aí o ensinamento que é passado para esses jogadores, né? Porque até hoje o futebol brasileiro, não é só no Flamengo, isso acontece no futebol brasileiro completo. Todo mundo, sem tirar ninguém. O que acontece? Está tendo muitos erros besta, né? Os jogadores chegam no profissional ali, às vezes erra passe de 5 metros, coisa que dá para você corrigir logo desde pequeno, ó, ensino básico. Não é falar que o cara tem que deixar de driblar, que tem que deixar de jogar o estilo dele, não. É ensinar o básico bem feito, entendeu? Fazer o que tem que ser feito bem feitinho, o cara saber fazer uma triangulação, saber fazer uma marcação decente, que isso aí é coisa que se você treinar desde pequeno e memorizar tudo isso, cara, quando o cara cresce, voa. E também depende também do jogador.
Não é só do clube também, o jogador também tem que querer a mudança. Você viu aí o Wesley, o que aconteceu com o Wesley contra o Flamengo? Quando ele começou a jogar, que o rendimento dele começou a cair, que a torcida começou a pegar no pé, ele procurou o quê? Melhorar. Com isso, contratou um pessoal separado, né? Começou a treinar fora dos treinos do Flamengo, começou a treinar por fora. Começou o pessoal que ele contratou ali, a agência, para poder avaliar a forma que ele jogava, começou a mostrar os pontos que ele estava errando e ele começou a tentar, ele mesmo, por ele, a atitude dele, a querer corrigir os erros dele. A partir do momento que ele começou a fazer isso aí, o cara, ó, decolou. Não é à toa que foi vendido para o Roma, né? Para você ver. Falta a garotada aí também do Flamengo fazer. Para mim, quanto mais o jogador investe nele ali, pequeno, cara, procura melhorar. Não fica só dependendo do treino, não, cara. Procura evoluir pessoalmente também. Treina em casa. Pega também relatos e acompanha também vídeos de jogadores antigos, cara. Vai assistir aí como é que o Ronaldinho Gaúcho jogava. Assiste aí como o Cristiano Ronaldo jogava. Messi. Pega esses caras aí, assiste jogos aí também do Zico, do Pelé, vai lá ver o que esses caras faziam, o Garrincha, vai lá pegar esses exemplos aí também, entendeu? Exemplo a gente tem de sobra aqui no futebol brasileiro, a gente somos ricos em termos de jogadores craques que entraram para a história, a gente tem todo esse tipo de jogador que já teve passagem por aqui pelo Brasil também. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Vai acompanhar vídeos de jogadores lá de fora, ver como é que dá o passe, o que você pode melhorar. Inclusive, jogadores batedores de falta aqui no Brasil hoje é vergonhoso demais. A gente tá pobre em questão de batedor de falta. Antigamente a gente fazia vários gols de falta, hoje em dia é um sacrifício para fazer um gol de falta, cara. Que às vezes eu fico me perguntando aqui, cara, o que aconteceu com o futebol? Ainda, principalmente futebol brasileiro, é muito. O único cara que eu vejo ainda fazendo altos golaços por aí é só o Hulk. É só o Hulk. Não desmerecendo os outros jogadores, tá bom? Eu não vou desmerecer os outros jogadores brasileiros, não. Mas falta o quê? A molecada aí, ó. Ir lá, ó, voltar lá atrás, estudar um pouco o que os antigos faziam e começar a tentar implementar também. Implemente no seu estilo. Entendeu? Vê aí como é que dava o passe de David Beckham, como jogava o Pirlo. Vai, assiste uns vídeos desse aí, os zagueiros de hoje em dia. Vai estudar o que o Maldini fazia, Honesta. Vai lá pegar esses caras como referência que você vai ver. Os caras dão dica lá também. O Zico também dava dicas aí como fazer, como cobrar falta. O Marcelinho Carioca também tem vídeos dele por aí ensinando como cobrar falta. O que acontece é que tem muitos ensinamentos aí, tem muitas informações preciosas, mas os jogadores de hoje em dia parece que não quer saber disso. Só entra para fazer o básico. E às vezes quer fazer uma firulinha, tentar fazer um negócio bonitinho aqui, outro ali, mas, cara, tem que se aprofundar. O cara que quer mudar de vida no futebol tem que se aprofundar. Mas é isso aí, nação. Vamos acompanhar o jogo aqui do Flamengo. Depois vou estar aqui comentando a partida aqui com vocês, tá bom? Saudações rubro-negras. Vou assistir o jogo do Mengão, viu? Isso aqui é Flamengo.